Quem está entendendo, diga amém. Daqui a pouco vamos estar entregando a fita para você. Hoje essa fita vai ser especial, porque essa não vai ficar contigo nem na tua casa. Essa você vai levar para alguém da sua família, ou para um amigo, ou para um vizinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa canção, uma canção que Deus inspirou meu coração há muitos anos para compor. E nunca tinha cantado na igreja, né? Primeira vez. Não teve nem ensaio não, foi tudo aqui na direção do Espírito, amém, irmãos? Mas é muito forte o que diz a canção. Me ensina a andar de pé em meio ao mar. Irmão, você acha que Pedro teria andado sobre as águas sem Jesus? Sim ou não? Você acha que Pedro teria dado pelo menos um passo sobre as águas sem Jesus? Não. Ele só andou sobre as águas porque Jesus estava com ele. No momento que ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Ou seja, a mensagem dessa canção é a seguinte: aprenda a viver na dependência do Senhor, porque enquanto você depende de Jesus, você não afunda. O dia que a gente deixa de depender, de viver na dependência do Senhor, aí as coisas começam a dar errado, o barco naufraga, tudo vai à tona. Quem está entendendo, gente? Então, vamos sempre depender de Jesus. Diga para o seu irmão: dependa do Senhor Jesus. Amém? Quem quer viver na dependência do Senhor? Glória a Deus. Então essa é a mensagem dessa canção, em nome de Jesus. João capítulo 20, casa dos discípulos, versos de número 19. João capítulo 20, versos de número 19. Glória a Deus. Hoje nós estamos gravando essa mensagem para depois estar postando lá no canal do YouTube. Agora a nossa igreja tem um canal no YouTube, onde a gente também vai postar as mensagens, pregações, os testemunhos, para a glória de Deus. Depois do culto, você vai lá e se inscreve no canal do YouTube, IIGD Genibaú. IIGD Genibaú, se inscreve, compartilha, em nome de Jesus. Amém? Versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio e disse-lhe, o que ele disse? Paz seja convosco. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim, é muito forte esse texto, porque a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, domingo, Jesus já havia ressuscitado. Mas qual era a posição que os discípulos de Jesus se encontravam? A Bíblia diz que eles estavam todos juntos em uma casa, mas o que chama a atenção não é o fato deles estarem juntos em uma casa, e sim como eles estavam naquela casa, porque na verdade aquela abrigo do medo do que simplesmente um lugar de comunhão. Quem está entendendo, gente? A Bíblia diz que eles estavam todos juntos, mas estavam como? Tomados pelo medo, estavam tomados pelo terror, eles estavam tomados pelo medo da morte. Irmão, e trazendo uma reflexão sobre isso, quem é nesse mundo de hoje que não tem medo da morte? Quem é nesse mundo de hoje que não sente insegurança, que não fica preocupado, que não fica atemorizado com as coisas que acontecem? Irmão, hoje é tanta coisa para destruir as famílias, são ideologias, são ações demoníacas, são doenças, pestes. Até poucos anos atrás, o mundo estava encarando o maior desafio talvez desses últimos tempos, que foi a Covid. Então, irmão, nós estamos vivendo um tempo de muita insegurança, nós estamos vivendo um tempo de muito medo, e esse momento aqui dos discípulos também era assim. Eles estavam tomados pelo medo, eles estavam tomados pela insegurança. Você vê que a Bíblia fala que eles estavam juntos, mas o sentimento que eles tinham ali não era de comunhão, nem de concordância, e sim um sentimento de quê, gente? De medo. Eles estavam tomados pelo medo. Irmão, e o medo, ele é uma porta muito grande para o inimigo entrar e destruir. Talvez você mesmo já veio para um culto da família, às vezes orar,
não é nem pela fé, mas às vezes orar por causa do medo. Medo de perder o casamento, medo de o inimigo tocar na vida do filho, medo das amizades erradas, levar seu filho para o caminho ruim. Ah, pastor, mas o medo, ele não é um sentimento protetivo? Irmão, o medo até certo ponto, ele protege, ele previne, ele te deixa alerta. Mas quando o medo ele é exagerado, quando o medo começa a tomar conta das suas emoções, e principalmente quando o medo começa a tomar conta da tua fé, aí que está o perigo. Irmãos, esses discípulos, eles estavam tomados pelo medo, que começou a surgir incredulidade no coração deles. Já era o terceiro dia, mas para eles Jesus ainda estava o quê? Ainda estava morto, porque o medo fez com que eles, primeiramente, se espalhassem, abandonassem Jesus no momento que Jesus mais precisou, e segundo, o medo fez com que eles ficassem incrédulos, porque Jesus já havia ressuscitado, mas eles estavam tomados pelo medo. Irmão, muito cuidado com o medo no seu coração, porque o medo, ele pode ser uma brecha, ele pode ser uma entrada para o inimigo, às vezes agir na sua casa, agir na sua família. Quem está entendendo, gente? Irmão, mas olha que coisa interessante, né? Pastor, eu acho que o medo não tem nada demais. Tem sim. O medo pode fazer com aquilo que você tem mais medo aconteça. Olha o que diz lá em Jó, capítulo 1. Deixa marcado aqui. Vamos lá para Jó. Eu já preguei aqui outras vezes sobre isso. E o que muitas pessoas dizem a respeito de Jó é que Jó, ele foi provado. A minha opinião, 50%, irmão, foi uma aprovação de Deus. Sim, Deus testando a sua fé, e ele permaneceu firme e foi vitorioso. Porque a Bíblia diz que mesmo com tudo que Jó passou, ele não deixou o Senhor. Mas os outros 50% foi medo. Jó passa por tudo que passou por causa do medo. No capítulo 1, veja bem, versículo 4, diz assim: e iam seus filhos e faziam o quê? Banquetes, em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de quê? De Deus no seu coração. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. Irmão, outra quarta-feira eu comentei sobre a respeito de Jó. Jó, ele era aquele que todas as madrugadas ele levantava para fazer um sacrifício a Deus. Vários sacrifícios a Deus por causa dos seus filhos. Os filhos de Jó eram daquela espécie assim, de pessoa que, meu irmão, fazia tudo que desagradava a Deus, até blasfemar. Mas Jó, como um homem de Deus, o que ele fazia? Ele se colocava na cobertura espiritual. Irmão, abrindo um parênteses, você tem que se colocar na cobertura espiritual da sua família. Pastor, eu estou me colocando. Você lembra da mãozinha que eu entreguei dentro do pedido? Quem está fazendo o propósito aí? Quem está fazendo? Você está orando? Você dobra o seu joelho lá e apresenta? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está cobrindo a sua família. Você está cobrindo o seu casamento. Você está cobrindo os seus filhos. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos aprender com Jó. Jó cobriu os filhos dele de oração. Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Às vezes nós queremos a nossa família salva, mas nós não estamos fazendo sacrifício nenhum. Quarta-feira é dia de vir para a casa de Deus, irmão. Membro da igreja tem que congregar quarta-feira, tem que vir, trazer fotografia, trazer peças de roupa, trazer ali o nome da família escrito num papel, trazer no celular mesmo a foto da família, apresentar, consagrar. Se o pastor faz a campanha do laço, pega o laço. Se o pastor faz a corrente de oração, seja qual for, da rosa, qualquer coisa. Irmão, o importante é a gente estar orando, o importante é a gente estar apresentando um sacrifício pela salvação da nossa família. Amém, gente? Era isso que Jó fazia. Mas aí você pode dizer assim para mim: ah, pastor, Jó fez e não adiantou nada, porque os filhos dele morreram. É verdade, veio uma bola de fogo, caiu sobre a casa que estava fazendo a festa e morreu todo mundo.
Mas, irmão, o interessante não foi o que aconteceu ali no momento, e sim o que Deus fez depois, onde a Bíblia diz que Deus restituiu duplicadamente, glória a Deus, onde Deus deu dupla honra para Jó, onde Deus fez o estado dele, o último estado dele ser maior do que o primeiro, inclusive referente aos seus filhos, porque os filhos que Deus deu depois a Jó foram filhos excelentes, contrário dos que ele tinha antes. Quem está entendendo, gente? Lógico, irmão, que para Deus fazer isso na nossa vida, não precisa acontecer a mesma coisa. Não vai cair uma bola de fogo sobre a tua casa, fica tranquilo. Porque a bola de fogo é espiritual. É a oração que queima o pecado. É a oração que tira o desejo da coisa errada, da vida do seu familiar, que liberta seu filho. Ele vai ser um novo homem. A sua filha vai ser uma nova mulher. O seu marido vai ser um novo homem. A sua esposa vai ser uma nova mulher. Creia nisso. Faz sacrifício por eles. Glória a Deus. Mas, apesar de tudo isso que eu falei para você, Jó era do tipo que estava fazendo um ato de fé, mas no coração dele ele tinha medo. Pastor, o senhor pode afirmar isso? Eu tanto posso, como o próprio Jó falou isso. Capítulo 3. Então o senhor quer dizer que o Jó fazia tudo aquilo, sacrifício, oração e tudo mais, e ele tinha medo, no fundo, ele tinha medo de perder tudo? Tinha, irmão. Olha aí o versículo 25, ó. Porque o que, irmãos? Versículo 25, o que eu temia me veio, e o que receava, nunca estive o quê? Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas sobreveio sobre mim o quê? Irmão, olha aqui para mim. Não tem coisa que perturba mais do que o medo. O medo é uma perturbação terrível na cabeça da gente. E a gente tem que se livrar disso, amém, irmão? Você vê o próprio Jó dizendo, eu nunca descansei, nunca sosseguei. Por causa de quê? Por causa do medo. Ele era aquele que fazia o sacrifício assim, dizendo, Senhor, misericórdia, meus filhos, não deixe meus filhos morrer. Irmão, vou dizer para você, não adianta você orar pela família, se no fundo do seu coração, você tem medo. Você tem que liberar esse medo, você tem que tirar esse medo do seu coração. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora. Ah, pastor, mas eu tenho medo que o meu filho... Não, está repreendido em nome de Jesus. Não vai acontecer nada com ele, não. Glória a Deus. Não, pastor, eu tenho medo do meu casamento. Não, está amarrado que Deus uniu. Não separa o homem em nome de Jesus. Está repreendido, irmão. Não deixa o medo tomar conta. Irmão, fala a verdade. Quem aqui já sentiu medo de alguma coisa ruim acontecer com alguém da família? Levanta a mão. Levanta a mão para me saber. Balança assim. Você já sentiu medo? Você já teve sonho ruim com alguém da sua família? Pastor, tive um pesadelo esses dias com meu marido. Coitado do marido. Esses dias eu tenho um pesadelo ruim com a minha esposa. Oh, coitado da mulher de Deus. Se esses pesadelos estão surgindo, irmão, isso é derivado do medo no seu coração. É derivado do medo. Poucas vezes, raras vezes, esse tipo de sonho, coisa ruim com alguém da família, são avisos de Deus. Na maioria dos casos, não vou dizer todos, mas a maioria é medo. Às vezes você está aqui orando, levantando a foto, Senhor, mas lá no fundo você tem medo. Já aconteceu com você? Você sentiu angústia, preocupado, você fica morto de preocupado com alguém. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa ruim e não aconteceu nada. Às vezes acontece. Aconteceu, pastor? Irmão, o medo é uma brecha. Está aqui Jó falando. O que eu temia, irmão, coisa boa para acontecer é difícil. Mas coisa ruim, só basta você ter medo. Vou repetir de novo, acho que vocês não ouviram não. Coisa boa para acontecer, às vezes difícil. Mas coisa ruim, só basta ter medo. Eu pergunto para você nessa noite, como é que está teu coração? Está cheio de medo? Ah, pastor, estou com medo de perder meu emprego. Repreenda isso, irmão, em nome de Jesus. Senão esse medo vai fazer você perder o emprego. Porque o medo é uma porta espiritual. Quem aqui já leu aquele livrinho
do missionário R. Soares, um livrinho desse tamanhozinho, chamado Medo, Fecha Essa Porta. Vê se tem aí, Fabíola, aí no balcão, vê. Olha aí, se a Fabíola já leu, ela sabe qual é. É melhor tu olhar pelo lado de fora. Vê se tem aí. Eu acho que não tem aqui na igreja, irmão. Eu vou providenciar o mais rápido possível e eu vou dar um para vocês. Amém, gente? É desse tamanho, você lê em 1 hora. 1 horinha você lê. Medo, fecha essa porta. Irmão, olha aqui para mim. É uma porta. Essa mensagem de hoje, essa revelação que Deus me deu hoje, nessa 12ª casa, irmão, é para não ficar nenhuma brechinha. O inimigo não vai achar nenhum acesso à tua família. Nenhum. E às vezes o acesso que o inimigo está achando é no coração da gente. A gente achando, meu marido está dando brecha, meu filho está dando... Não, mas às vezes é você que está dando brecha. Como, pastor? Se eu estou toda quarta-feira na igreja? Com medo. Quem está entendendo, gente? Olha que revelação poderosa. Irmão, outra coisa importante. Às vezes, o medo não é nem de tragédia. Tem gente que pensa que o medo só serve para isso, para fazer acontecer uma tragédia. Não. Às vezes o medo é para fazer você fracassar. É tipo assim, aquele medo mais levado para o sentido da incapacidade. Eu não posso, eu não sei, eu não tenho como. Mais voltado para o lado da covardia. Você poderia se lançar, mas por causa do medo você fica travado. Isso aconteceu com um grande homem, um grande herói da fé, chamado Josué. Vamos lá? Josué capítulo 1. Hoje está maravilhoso aqui, irmão. Até a zoada que as crianças estão fazendo na escolinha está bem agradável. Oh, glória a Deus, irmão. Faz tempo que eu não faço um culto aqui com tanta sensibilidade assim para pregar. Isso é efeito do louvor, sabia? O louvor, quando ele prepara bem o coração, a gente para ouvir Jesus. Olha só, Josué, capítulo 1, versos 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, irmão? Olha aqui para mim, irmão. Imagine uma coisa. Imagine a responsabilidade que Josué estava prestes a assumir. Irmão, ele tinha que ocupar o cargo, a liderança, o lugar de um homem que falava face a face com Deus, que não tinha intermediário. Era ele mesmo que subia o monte e falava com Deus face a face. Se fosse você, como é que você ia se sentir? Pegando ali a missão de Moisés. Eu estou falando de um homem que, através da comunhão com Deus, Deus revelou para ele a fundação do mundo e do universo. Porque quem escreveu o livro de Gênesis, desde o começo ali, a história da humanidade e tudo, foi Moisés. Porque Deus falava o quê? Face a face com ele. Agora, irmão, imagine como é que Josué não estava se sentindo. Imagine o peso da responsabilidade. Ele passou a vida toda sendo preparado para essa posição. Mas quando chega a hora do vamos ver, como é que ele está? Ele está com medo, ele está em luto, talvez até desesperado. E não foi só um dia não. Josué teve uma espécie de depressão, sabia disso? De aproximadamente 3 meses ou mais. Porque o luto do judeu durava 90 dias. Ainda mais a morte de um líder como Moisés. Irmão, Josué estava numa profunda depressão. Josué estava num profundo acovardamento. Mas eu vou dizer para você, quando seu coração estiver tomado de medo,
de covardia. Sabe o que Deus vai fazer? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te pegar, ó. Diga: sacode, Jesus. Vixe, fala com fé, diga: sacode, Jesus. Ó, quando você estiver tomado pelo medo, pela covardia, porque o medo não é só medo de morrer, às vezes o medo é medo de fracassar, às vezes é aquele negócio que te puxa para trás, que te retrai. Irmão, quando você estiver assim, Deus vai te sacudir, porque aqui Deus estava sacudindo Josué, versículo de número 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te, e o quê? E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Pula para o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e o quê? Tem bom ânimo. Agora no final: não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa verdade poderosa. Glória a Deus. Irmão, o final do versículo 9 que é forte. Deus falando para ele, ó: não pasme. Você sabe o que é uma pessoa pasma? É uma pessoa que ficou em choque. Deus estava dizendo assim: a missão é assombrosa, mas não pasme. Ou seja, não tenha medo, não fique em choque. Aí ele diz: não pasme, e o que mais? Nem te espante. Irmão, você sabe quais são as 3 doenças, os 3 males do século que nós estamos vivendo? Os 3 males psicológicos do século que nós estamos vivendo? Isso aí é uma pesquisa que, se você quiser, pode depois pesquisar. Primeiro, depressão. Segundo, ansiedade. E terceiro, síndrome do pânico. Você sabe o que é a síndrome do pânico? É um problema no cérebro, onde a pessoa perde o domínio do terror, controle sobre o medo. Tem casos que a síndrome do pânico é tão séria que a pessoa ela estatala. Já viu o seriado do Chaves, quando o Chaves dava o piripaque? É sério, irmão. É um terror, uma coisa tão horrenda, a pessoa estatala. Eu tenho um amigo, e ele contando assim para mim: olha, eu fui caminhoneiro a vida toda. Você sabe que a profissão do caminhoneiro é altamente estressante. Ele tem que passar madrugadas dirigindo, e às vezes até se droga para suportar. Quem está entendendo? Ele dizendo assim: rapaz, eu pelejei muito, aí um dia tive que parar. Por quê? Ele contando que estava dirigindo, o caminhão dele era daquele de 8 rodas, estava dirigindo uma estrada, olha o livramento de Deus. Quando chegou assim numa retona, do nada ele travou, não conseguia mexer o volante, não conseguiu mexer os pés, e o caminhão carregado de coisa. Irmão, tempo de acontecer uma tragédia. Travou e não conseguia, por mais que ele quisesse reagir, estava travado. Aí foi para o psicólogo, foi para o médico disse assim: rapaz, você está com síndrome do pânico. Como que é isso? Você não tem mais domínio sobre o medo. O medo vem, acelera o coração, parece que você vai infartar. Tem casos, irmão, que é tão sério que a pessoa chega a fazer as necessidades fisiológicas e não tem domínio. Então assim, teve que parar, né? Teve que parar a profissão, teve que fazer algo menos estressante para poder ter o domínio sobre isso. A medicina diz que não tem cura, mas a gente sabe que existe um Jesus maravilhoso que cura tudo. Irmão, é para esse tipo de coisa que essa mensagem está vindo hoje. Porque às vezes a gente, sem perceber, às vezes você nem percebe, você se sente o mais fortão, mais corajosozão, mas essas coisas pegam a gente de surpresa,
E é por isso que é importante a gente orar e dizer: Senhor, limpa meu coração de tudo que não vem do Senhor. Seja o medo, seja a insegurança, seja a covardia, seja o que for. Outro dia uma pessoa me procurou e falou bem assim: pastor, Deus está me incomodando muito. Eu falei: por quê? Porque eu sinto vontade de pregar. Olha ela dizendo: eu sinto vontade de pregar, Deus me dá a palavra, mas eu não tenho coragem de chegar na pessoa. Eu vejo a pessoa e Deus fala comigo: vai, está aqui a palavra. Mas eu não consigo chegar na pessoa e dizer: Senhor, tudo bom? Olha, Jesus ama você. A pessoa diz: eu não consigo. Não é medo? Irmão, o que os discípulos iam ter que fazer depois disso? Depois que Jesus ressuscitasse, o que eles iam ter que fazer? O que nós conhecemos como ide. E para fazer o ide tem que ter a mesma que você está tendo aqui agora. O que tem que ter? Misericórdia, Jesus. É uma coragem medonha, né? Vamos abrir lá em João de novo. Versos 19. E chegada pois a tarde daquele dia, primeiro da semana, encerradas as portas, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse: paz. Irmão, o que Jesus quer que você tenha? Jesus quer que você tenha paz. Olha para mim, teu coração está perturbado, está com angustiada, clama: Jesus, eu quero paz. Ele vai te dar, porque Ele é o príncipe da paz. Versos 20, e dizendo isto, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos, o que, irmãos? Se alegraram. Se alegra aí, meu irmão, diga glória a Deus. Vendo o Senhor, disse-lhe pois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos. Irmão, a missão estava diante deles. Eles precisavam se alegrar para poder tocar a missão. Irmão, se você não tirar o medo do seu coração e colocar a paz dentro do seu coração e se alegrar em Deus, você não consegue levar a missão. Mas que missão, pastor? A missão de ganhar sua família para Jesus, a missão de levar Jesus para a tua casa. Essa é a minha, essa é a sua missão. E a gente só consegue, irmão, fazer isso se a gente vencer o medo, encher o coração de paz e se alegrar em Jesus. Ele disse para eles: olha, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Agora o mistério está aqui, meu irmão. Levanta a mão assim e lê comigo. Levanta a mão e lê. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Só quem recebe esse Espírito de Deus maravilhoso. Irmão, quando o medo cai por terra, Deus enche a gente do Espírito Santo. Enche de paz, enche de alegria, enche do Espírito Santo. Bota todo o medo para correr da sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembre-se que Jesus é a nossa paz. João 14, versos 27. João 14, 27. Se prepara que nós vamos orar. Versos 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Olha o finalzinho: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmão, quando a paz de Deus está no nosso coração, a gente não tem medo. Eu sempre, hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, e eu sempre falo isso para ela: eu creio naquela palavra que diz: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Eu creio nisso, irmão. Eu creio no Deus que guarda a minha casa, o Deus que protege a minha casa. Ainda que o inimigo se levante, mas ele cai. E eu creio, confio no Senhor, meu coração fica em paz. Irmão, que o teu coração possa ter paz, que o teu coração possa se alegrar, que você seja cheio do espírito de ousadia, do espírito de coragem, do espírito de intrepidez, porque a sua missão não acabou aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Isso, pega agora aí o mural da família.
Vamos apresentar a nossa casa agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Isso, fica de pé, segura o moral da família. Feche os seus olhos agora. Vamos clamar em nome de Jesus. Eu te convido para clamar nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim, Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Apresente a sua casa e diga: nada temerei. Cante isso com fé. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu. Ele é meu amigo, tua voz acalma o mar. Posso crer. Vai apresentando a tua família agora em oração. Vai apresentando a tua casa agora em oração. Vai apresentando a fotografia, a peça de roupa. Vai apresentando o nome. Vai apresentando agora essa pessoa. Vai apresentando agora o teu lar. Talvez você tenha tido tanto medo que aquele filho que anda em mais companhias se perca. Talvez você tenha tido tanto medo que o seu casamento se acabe. Talvez você tenha tido tanto medo que uma doença assole a sua família. Mas em nome de Jesus agora, nós amarramos, paralisamos a ação do medo. Essa porta nós fechamos agora na cara do diabo e dizemos que não aceitamos, porque nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará até a nossa casa. Em nome de Jesus, diabo, nós não sabemos qual eram as ciladas, nós não sabemos qual eram as armadilhas que você estava preparando contra a nossa família, mas em nome de Jesus, pela fé nós reprovamos, mas em nome de Jesus, pela fé nós desarmamos. As armadilhas do diabo não prosperarão contra a nossa casa, porque a nossa casa tem dono, e o dono é o leão da tribo de Judá, e o dono é o príncipe da paz. E nós dizemos: cai por terra doença, cai por terra enfermidade, cai por terra pecado, maldição hereditária, maldição familiar. Em nome de Jesus não vai prosperar. Em nome de Jesus não vai prosperar. Em nome de Jesus nenhuma palavra, meu Deus, maldita contra nós vai prosperar. Em nome de Jesus nós declaramos agora, meu Deus, em nome de Jesus, como o Senhor disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós declaramos a nossa família bendita. Nós declaramos a nossa família bendita. Diga isso, meu irmão: a minha família é bendita.
bendita. Diga: minha casa é bendita. Diga: os meus filhos são benditos. Diga: o meu lar é bendito. O meu casamento é bendito. Aleluia. Dizemos agora: toda ação do diabo caia por terra. Toda ação do espírito do medo, do assombro, do terror, do espanto, em nome de Jesus, dizemos agora: diabo, sai em nome de Jesus.